Então, saudações a todos, aqui é o professor Jefferson do canal Piauiense Investidor e no vídeo de hoje nós faremos a correção do simulado de nível 1 da OLTF, Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira. As questões presentes nesse vídeo são as 35 questões do simulado nível 1 correspondente às turmas de 6º e 7º ano. Então, sem enrolação, vamos para as correções, mas desde já gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações para estar fortalecendo aqui o crescimento do nosso canal, beleza? Então vamos lá. Questão de número 1. A organização da OLTF, ela dividiu os conteúdos presentes nessa Olimpíada em 3 macrotemas. E o macrotema de número 1 corresponde à educação financeira básica. Então, as questões de 1 a 18 serão correspondentes a esse macrotema. E a questão de número 1 é a questão de nível fácil. Vamos observar aqui o que ela está pedindo. Questão de número 1. É importante ter dinheiro guardado para imprevistos. O ideal é guardar o suficiente para poder pagar todas as despesas por alguns meses. O dinheiro guardado com essa finalidade é chamado de... Pessoal, o segredo dessa questão está aqui, ó. Guardar para os imprevistos. O dinheiro que se guarda para imprevisto, ela está vinculada aqui à nossa reserva de emergência. É aquele dinheiro que você guarda para que quando surgir uma emergência ou imprevisto, você possa estar utilizando sem precisar recorrer a terceiros ou a se endividar. Então, reserva de emergência é o dinheiro que se guarda para os imprevistos. Alternativa correta, letra C. Vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2. Liz está planejando suas finanças para o próximo mês. Ela sabe que receberá R$2.000 de salário e tem as seguintes despesas fixas. Aluguel, conta de luz, conta de água e internet, cada um com esses valores aqui. Além disso, estima que ela terá as seguintes despesas variáveis. Ela estima alimentação, transporte e lazer, esses valores. Com base nessas informações, analise a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Liz gastará ao todo R$ 1.900 no próximo mês? Vamos calcular. Despesas fixas, 700, 150, 100, 100, aqui nós temos 350, mais 700, 1.050. Então, 1.050 de despesas fixas. Despesas variáveis, 600 mais 400, 1.000, mais 150, 1.150. Se nós somarmos aqui as despesas fixas com as despesas variáveis, nós teremos 2.200. Então, letra A seria a resposta correta? Não, pessoal, porque aqui está dizendo que ela vai gastar 1.900, sendo que o gasto dela, a previsão é que seja de 2.200. Então, letra A descarta. Descarta a letra A. Letra B. Liz pode investir o que sobrou no Tesouro Direto? Como ela vai investir o que sobrou se não sobrou? Se ela gastou 2.200 e ela recebe apenas 2.000 de salário. Então, B também está incorreta. Liz gastará R$200 a mais do que seu salário se ela gasta ou vai gastar 2.200 e recebe 2.000, receberá 2.000, então é exatamente essa a alternativa correta. Letra C. Liz gastará R$200 a mais que seu salário. Letra B. Letra D está incorreta. Liz gastará menos da metade de seu salário com despesas fixas, sendo que a metade de seu salário é 1.000, então teria que ser menos de 1.000. Só que as despesas fixas, o valor é superior a R$1.000, também está incorreta. Então, Liz gastará mais com despesas fixas do que com despesas variáveis, e é o inverso. Ela vai gastar mais com despesas variáveis do que com despesas fixas. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, questão de número 2. Vamos lá para a questão de número 3. Então, questão de número 3. Vamos lá, questão de número 3, nível fácil. A
é o processo caracterizado pelo aumento geral de preço de bens e serviços de um país. Pessoal, o aumento de preço geral dos bens e serviços de um país é caracterizado pela inflação, pessoal, não é taxa de juros, certo? Então, é inflação. Então, as possíveis alternativas corretas podem ser B, C ou E. Beleza. Vamos lá para a segunda lacuna. Aumento de bens e serviços de um país e pela redução do para o consumidor. Pessoal, a redução do aqui só se encaixa o poder de compra, não é a redução do salário, a redução do poder de compra. Na medida que os preços aumentam, o poder de compra do consumidor ele diminui. E para finalizar, para nos protegermos dela com o investimento do Tesouro Nacional, podemos investir em um título de tesouro atrelado ao. Se você quer se proteger da inflação, para se proteger, você tem que investir em algo também atrelado à inflação, que na medida que a inflação aumenta, o seu investimento atrelado a esse índice também vai render mais. E o índice que está atrelado à inflação é o índice IPCA. É o IPCA, pessoal, não é a Selic. A Selic é a taxa de juros, o IPCA é o índice de inflação. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Questão de número 3, letra C, inflação, poder de compra aí, IPCA. Vamos lá para a quarta questão. Quarta questão. No país Tituloquistão, a cesta básica custa R$50. Enquanto no país Incelândia, a mesma cesta básica custa 160. Após um ano, o preço da cesta básica subiu para R$100 no Tituloquistão e 180 para Incelândia. Pergunta: qual dos dois países teve a inflação mais alta durante esse período? Vamos lá, fazer aqui as comparações. Se no Tituloquistão era 50 e subiu para 100, isso aqui corresponde a um aumento de R$50. Era 50, aumentou mais 50 e foi para 100. Então, 50 corresponde a 100% do próprio R$50. Então, o aumento foi de 100%. Enquanto aqui na Incelândia era 160 e subiu para 180. Você até poderia fazer o cálculo exato aqui em percentual, quanto esses R$20 que aumentaram corresponde em relação a 160, mas aí você pode fazer até uma estimativa. Por exemplo, calcular 10% de 160, basta você deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, que dá 16. Como o aumento foi de 20, é um pouco maior que os 10%. Então, o aumento da inflação na Incelândia, por mais que você não saiba fazer o cálculo exato, mas você pode, por estimativa, supor que é um pouco superior a 10%, enquanto aqui na primeira situação o aumento foi de 100%. Então, qual dos dois países teve a inflação mais alta durante o período? Foi o primeiro, Tituloquistão, que foi de 100%. Então, a alternativa correta é a letra A. Incelândia, você poderia fazer o cálculo exato, mas foi pouco mais de 10%. A inflação de ambos foi de 125%. Incorreto, as inflações foram diferentes. Letra D também colocou como inflação de mesmo valor percentual e foram diferentes. E não é possível determinar. Claro que é possível determinar. Então, a resposta correta é a alternativa A, Tituloquistão. Questão de número 5. Sofia e João estão jogando um jogo de tabuleiro em que eles têm que gerenciar uma fazenda. Na primeira partida, João não tinha alguma coisa. Baseado só no contexto anterior, fica um pouco complicado de a gente deduzir qual seria o termo correto para preencher essa lacuna, mas vamos continuar a leitura. E, precisando de areia, trocou 2 sacos de adubo que ele tinha por 3 sacos de areia. Então, pessoal, aqui já dá para a gente deduzir que ele não tinha o quê? Ele não tinha dinheiro, pessoal. Ele não tinha dinheiro e, por esse motivo, ele fez uma troca de um produto que ele tinha por outro produto que ele não tinha, mas estava precisando.
e isso nós chamamos de escambo, certo? Esse processo de troca de mercadorias, a própria mercadoria servindo como se fosse o dinheiro. Então, o primeiro termo seria dinheiro e o segundo termo escambo. E vamos verificar aqui o segundo termo, só para ver se realmente está tudo correto. Contudo, na segunda partida, Sofia teve uma ideia de usar um cartão de crédito. Por que é um cartão de crédito? Porque eles fizeram uma compra parcelada. Pessoal, compra parcelada geralmente nós conseguimos fazer através de um cartão de crédito. Então, alternativa correta, letra C, dinheiro, escambo e crédito. Vamos lá para a questão de número 6. 6. Nível fácil ainda, viu? Max é um jovem que está pensando em economizar um pouco de seu salário para que consiga garantir uma boa aposentadoria no futuro. Para isso, ele precisa de quê? Ganhar, salvar, gastar, ganhar. Vamos ver o que é que se encaixa aqui nessas lacunas. Ele precisa alguma coisa mais do que outra coisa. Então, por lógica, ele precisa ganhar mais do que ele gasta. Então, ganhar mais do que gasta, para que o seu saldo seja positivo, ganhar mais do que gastar. Então, as alternativas que se encaixam aqui, inicialmente, é ganhar mais do que gastar, ganhar mais do que gastar, ganhar não, ganhar e salvar não. Então, só letra A e letra C. Aplicando essa diferença em investimentos para serem resgatados no. Aí esse no aqui, prazo, depende do objetivo dele. Como ele quer uma aposentadoria para o futuro, deve-se pensar em investimento de longo prazo e não de curto prazo. E uma boa opção é o título do Tesouro Direto Renda Mais. É um título que vai proporcionar uma renda adicional, uma aposentadoria adicional no futuro. Então aqui só pode ser a letra C. Ganhar, gasta, longo e renda mais. Um título bem recente do Tesouro Direto. Vamos para a próxima questão, questão de número 7. Davi está participando de um jogo educativo no qual ele avança o número de casas com base no número de afirmações corretas. Então vamos lá, afirmações corretas que ele fizer sobre a taxa Selic. Afirmações corretas sobre a taxa Selic. Durante o jogo, Davi tirou uma carta que apresenta as seguintes afirmações. A taxa Selic representa a taxa de juros básica dos Estados Unidos? Não, pessoal, não é a taxa de juros básica dos Estados Unidos, é a taxa de juros básica do Brasil. Então a 1 está incorreta. 2. A taxa Selic não influencia diretamente no preço dos alimentos. Também é falso, pessoal. A taxa Selic influencia sim, porque a taxa Selic ela está em um constante combate à inflação. E a inflação é exatamente o registro da variação de preço dos bens e serviços de um país. Então, ela influencia, sim, diretamente no preço dos alimentos. Também está incorreta. A taxa Selic é uma medida de inflação? Não, errado. Ela é uma medida de combate à inflação. E, número 4, a taxa Selic é controlada pelo presidente da República. Também é falso. Ela é controlada pelo presidente do Banco Central, que é uma decisão tomada por ele e seus comandados, lá na reunião que acontece a cada 45 dias no Copom. Então, todas estão incorretas. Com base nessas afirmações, quantas casas Davi andará? Nenhuma, nem saiu do lugar, porque todas as afirmações estão erradas. Show? Vamos lá para a questão de número 8. Questão de número 8.
Laís gosta muito de estudar o espaço sideral, lendo vários livros e assistindo dezenas de filmes sobre esse assunto. Certo dia, enquanto ia para a escola, viu um livro legal sobre Marte e, após conferir os preços, decidiu comprar na loja Espaço Livros. Ela pode comprar esse livro de duas formas. Primeira forma, pagar R$ 30 no momento da compra e 2, pagar em 2 vezes, pagando R$ 10 na hora, como fosse a entrada, e R$ 24 2 meses depois, com juros mensais de 10%. Então vamos lá. Qual foi o tipo de pagamento correspondente a cada uma das formas que Laís pode pagar o seu livro? Vamos lá, se o livro custava 30 e ela pagou os exatos 30 no momento da compra, ela pagou à vista. Ela não pagou parcelado com juros, ela pagou à vista. Parcelado, não pagou à vista. Então, nós já temos aqui duas alternativas possíveis, letra B e letra E. 2. Parcelar em 2 vezes, pagando R$ 10 na hora e R$ 24 2 meses depois, com juros mensais de 10%. Então, se ela pagou R$ 24 2 meses depois, com juros mensais de 10%, se ela pagou 10 e a mercadoria custava 30, ela ficou devendo 20. Sobre esses R$ 20, incidiu um juro de 10%. 10% de 20 é 2. E no mês seguinte, já que foram 2 meses, a mesma taxa percentual incidiu sobre os mesmos R$ 20, resultando em mais R$ 2. Então, R$ 2 do primeiro mês, R$ 2 do segundo mês. Então, foram R$ 4 de juros adicionados ao valor que estava pendente 20, totalizando em R$ 24. Então, esse processo aqui de juros mensais de 10% corresponde a juros simples, certo? Se fosse juros compostos, o valor seria um pouco maior, porque na medida que o tempo fosse passando, a base de cálculo também ia se alterando. Já com juros simples, a base de cálculo é sempre a mesma. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Questão de número 8, e aqui já é nível médio, viu? Nível de dificuldade médio. Questão de número 9. Letícia estava assistindo a um documentário que abordava o fenômeno de acumulação de neve no topo das montanhas. A neve, acumulada quando exposta ao vento, pode se transformar em uma grande bola de neve. Da mesma forma, os investimentos com juros compostos. Juros compostos é a matemática da prosperidade, a matemática dos investimentos. Também tem um efeito semelhante, acumulando-se ao longo do tempo. Pessoal, perfeita essa analogia da bola de neve na natureza com a matemática dos juros compostos, da multiplicação de recursos. Show? Questão de número 9, juros compostos. Questão de número 10. Francisco ficou empolgado quando descobriu na escola que era a taxa Selic e quem a define. Ao compartilhar a novidade com sua mãe, ele esqueceu quem é responsável por definir a taxa Selic. Para ajudar Francisco, quem afinal decide a taxa Selic a cada 45 dias? Pessoal, isso foi até comentado nas questões anteriores. Quem define a taxa de juros é o Comitê de Política Monetária, o Copom, a cada 45 dias. E no momento de gravação deste vídeo, o atual presidente chama-se Roberto Campos Neto. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra E, Comitê de Política Monetária, mais conhecida como Copom. Questão de número 11. Pedro estava jogando um jogo de videogame em que sua missão era auxiliar o rei Paulo a otimizar o sistema de troca de mercadoria entre seus súditos. Nesse reino, as pessoas realizam transações trocando frutas por roupas, escambo,
E para avançar de fase, qual a sugestão que Pedro poderia oferecer ao rei Paulo para tornar esse sistema de troca mais eficiente? Vamos lá. Substituir o uso de roupas pelo uso de livros? Não, pessoal, aqui não ia otimizar o sistema de trocas. Limitar, opa, cuidado com essa palavra aqui, com esse verbo, viu? Limitar o número de roupas que poderiam ser trocadas por cada fruta também está incorreta. Aumentar o número de frutas em circulação, opa, cuidado com a inflação das frutas, viu? Introduzir moedas cunhadas pelo reino para troca oficial, opa, entre os súditos, e que será garantida pelo reino. Pronto, ótimo. Introdução do dinheiro, pessoal. Introdução do dinheiro em substituição ao escambo, que foi essa evolução que ocorreu no mundo dos negócios ao longo do tempo. E por último, estabelecer uma troca fixa, regulamentação forçada entre as trocas de mercadorias. Então, liberdade para o comércio, não a troca fixa. Então, está incorreta. A alternativa correta da 11ª questão é a alternativa D. Beleza? Questão de número 12. Heitor estava lendo o jornal e se deparou com a seguinte notícia: inflação cai, mas o preço dos alimentos continua alto em Viçosa. Então vamos lá. Ele foi ao supermercado e à farmácia e percebeu que os preços das mercadorias, como o pão, o quilo do frango e remédios, tinham aumentado. Como isso pode ter acontecido? Então, inflação caiu, mas os preços dos alimentos continuam altos. A partir do momento que tem inflação, os preços estão aumentando. Só que como a inflação caiu, o aumento foi menor. Isso não quer dizer que não houve aumento. Então, a inflação foi negativa? Errado. A inflação foi positiva. Só que, segundo o título da questão, não foi tão alta quanto períodos anteriores. A inflação foi positiva, o que significa que o preço das mercadorias aumentou, ainda que esse crescimento tenha sido menor. Tá aqui o título da questão deixou bem claro. A inflação caiu, mas o preço dos alimentos continua alto. Então, a inflação aconteceu, a inflação foi positiva, só que ela teve uma queda, somente isso, mas ela continua sendo positiva. Letra C. A inflação foi positiva, o que significa que o preço das mercadorias diminuiu? Não, o preço das mercadorias continua alto. A inflação foi negativa? Não. E a inflação medida pelos índices de preço não reflete? Não, pessoal, claro que reflete. A inflação é a variação verdadeira do preço das mercadorias, em termos gerais. Aí poderia não ser se você analisasse uma cidade ou região específica, mas em termos gerais ela tem que refletir a variação do preço das mercadorias. Então, alternativa correta da 12ª questão, letra B. Vamos para a próxima. Questão de número 13. Dona Vera guarda R$ 1.500 em casa, dentro do guarda-roupa. Sua neta Clara sugere que ela invista esse dinheiro em um título pré-fixado que dobra de valor a cada 10 anos. Show! 10 anos, 1.500. Vamos lá. Se Dona Vera seguir o conselho da neta, qual será a diferença no valor nominal do dinheiro após 20 anos? Comparando o investimento com o dinheiro guardado em casa. Então, vamos lá. O dinheiro vai dobrar a cada 10 anos. Então, meu capital inicial é 1.500, após 10 anos ele tem dobrado, então ele vai para 3.000. Passando-se mais 10 anos, de 3.000 ele vai ter que dobrar novamente, então ele vai para 6.000. Show! Então, qual é a diferença, a subtração entre o valor final menos o inicial? O final foi 6.000, o inicial 1.500. 6.000 menos 1.500 deu 4.500, alternativa letra D. Subtração simples, subtração e multiplicação.
Vamos lá para a questão de número 14. No reino de fantasia, os duendes artesãos produzem sapatos. Para expandir seus negócios, eles precisam de ouro para comprar novas ferramentas. Enquanto isso, as fadas costureiras têm ouro guardado, mas desejam vê-lo multiplicado para adquirir fios de seda. Entra em cena o banco Cristal, que propõe uma solução. As fadas depositam seu ouro no banco, recebendo os juros como recompensa. O banco, por sua vez, usa esse ouro para emprestar aos duendes, cobrando juros maiores. Então, qual a função do banco? Opa, você vai analisar aqui a função do banco. Guardar o ouro das fadas para que não seja roubado pelos trolls. Aqui nem fala em troll aqui no enunciado. Então, você já descarta de cara. E prestar para o rei para que ele possa construir pessoal que tem nada a ver com o enunciado. Já descarta bem absurdas. Criar novos negócios para duendes e fadas, diversificando a economia. Isso aqui você pode até confundir um pouco sua cabeça, mas não é função do banco criar novos negócios. Não é função de um banco, mesmo que seja um banco da fantasia. Então, letra D, intermediar, a relação entre os poupadores, que são as fadas que querem guardar o dinheiro para o futuro, e os tomadores de empréstimos, os duendes, e ainda lucrando com a diferença dos juros, porque eles estão emprestando para os duendes e cobrando juros maiores. Então, eles pagam juros menores e cobram juros maiores. E a diferença disso corresponde ao lucro do banco. Exatamente, letra D. Então, investir em novas tecnologias para doentes também não está de acordo com o enunciado. Então, a alternativa correta da 14ª questão é a letra D. Questão de número 15. José tem 30 anos e sonha em comprar um barco quando se aposentar aos 60. 30, 60. Ele estima que o barco dos seus sonhos custará R$150 mil. Hoje, aos 30 anos, José não tem nenhum dinheiro guardado para realizar esse sonho. Se José quiser ter dinheiro suficiente para comprar o barco quando se aposentar, quanto ele precisa economizar? Pessoal, aqui é muito importante, desconsiderando a rentabilidade e a inflação no período. Então, é só o que ele vai precisar economizar. Desconsidere rentabilidade, desconsidere inflação. Então, 150 mil, ele tem 30, que é se aposentar aos 60. Então, a diferença entre 60 e 30 também é 30. Então, ele tem que juntar, guardar 150 mil em 30 anos. Então, a gente poderia simplesmente dividir 150 por 30. Fazendo isso, sabendo que o cálculo deve ser feito por ano, poderia simplesmente dividir 150 mil por 30. Para facilitar o cálculo, posso fazer o cancelamento dos zeros com zero, de 0 com 0. Então, nós teremos 15 mil dividido por 3. 15 mil dividido por 3 é 5. Alternativa C. Se ele juntar durante 30 anos R$5 mil por ano, ele vai chegar à marca dos R$150 mil. Alternativa letra C. Questão de número 16. Ana quer comprar um vestido de R$300 para usar em um casamento daqui a 12 meses. Para isso, ele decide guardar uma quantidade igual de dinheiro todos os meses. Quanto ela precisará guardar por mês inicialmente para comprar o vestido? Então, aqui são duas perguntas, vamos responder logo a primeira. 300 vai guardar a mesma quantidade de dinheiro todos os meses, num período de 12 meses. Então, vamos fazer essa divisão. Só que é uma divisão mental, uma divisão de cabeça. 312 são números pares. Eu posso simplificar por 2. Metade de 300 é 150, metade de 12 é 6. 156 também são pares, então eu posso dividir por 2. A metade de 150 é 75 e a metade de 6
É 3. Então, 75 dividido por 3 só pode ser 25. 3 vezes 25, 75. Então, inicialmente, fazendo aqui de cabeça, nós já descobrimos que 12 vezes 25 corresponde a 300. 10 vezes 25, 250. 2 vezes 25, 50. 250 mais 50, 300. Show. Beleza. Vamos analisar aqui o segundo questionamento. Após 4 meses... Opa! Vamos lá. Inicialmente ela estava guardando R$25. Passaram-se 4 meses. Então, 4 vezes 25, 100. Então, ela já tinha juntado 100. Ana participou de uma competição de natação e ganhou R$40. Show! Ela ganhou 40, sabendo que ela já tinha 4 meses de 25, 100. 100 mais 40, 140. Que ela ficou em primeiro lugar e ela decide guardar esses R$40 para ajudar a comprar o vestido. Então, ela juntou em 4 meses R$140 e precisa de 300. 300 menos 140, 160. Esses 160 ela vai juntar num período de 8 meses, já que ela já superou 4 de um total de 12. 12 menos 4, 8. Então, juntando os R$160 restantes para 8, 160 dividido para 8, dois números pares, metade de 160, 80, metade de 8, 4. 80 dividido por 4 só pode ser 20, pessoal. Então, após o prêmio, ela só vai precisar juntar 8 prestações, 8 mensalidades de R$20 para atingir o seu objetivo. Então, a alternativa correta é a letra C, da 16ª questão. Próxima, questão de número 17. Dona Maria guarda suas economias em casa, escondidas em um pote de biscoitos. Seu neto Eduardo, preocupado, tenta convencê-la a abrir uma conta no banco e começar a investir em títulos privados, como CDBs, títulos públicos, Tesouro Selic, beleza. Vovó, imagine que seu dinheiro é como uma plantinha. Em casa, no pote, ela pode até sobreviver, mas no banco, com adubo e cuidado, ela pode florescer. Qual a vantagem Eduardo quis ilustrar com essa analogia? Vamos lá. Letra A. O banco protege o dinheiro contra roubos e perdas, assim como o jardim protege as plantas. Incorreto. Não foi essa analogia que ele citou aqui na afirmação. Ele citou no sentido de multiplicação do dinheiro, fazendo a analogia com o florescer para multiplicar, para a multiplicação das plantas. Então, não é essa a analogia. Letra B. No banco, o dinheiro rende juros, aumentando com o tempo, assim como uma planta cresce com adubo e cuidado. Show! Simples e objetivo. Então, aqui é certo, é certeza que é a alternativa correta. No banco, o dinheiro rende juros, aumentando com o tempo, assim como uma planta cresce com adubo e cuidado. Alternativa letra B. Letra C. Guardar dinheiro em casa é arriscado, ele pode ser danificado, assim como uma planta pode secar sem água. Sim, aqui é verdade, mas não corresponde à analogia feita no enunciado, com a analogia feita no enunciado, beleza? Então, D. O banco oferece diferentes serviços financeiros, assim como o jardim pode ter diferentes tipos de plantas. É verdade, mas não corresponde ao enunciado, à analogia. Letra E. O banco possui marcas de fertilizantes... Não, pessoal, aqui já é uma alternativa absurda. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, da questão de número 17. 18. PIB do Brasil cresce 1,2% no segundo semestre. Trimestre. Saiba como é calculado o PIB e como ler os dados pensando na sua carteira de investimentos. PIB significa Produto Interno Bruto. Qual das situações a seguir poderia contribuir para o crescimento do PIB, como representado na manchete da notícia? Então vamos lá. Andressa ganhou uma bolsa da tia que viajou ao exterior. Se ela somente ganhou essa bolsa, isso não vai contribuir para o
O PIB, pessoal, fazendo aqui um rápido resumo, é o Produto Interno Bruto. E o PIB, pessoal, em um resumo rápido, ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Então, se o PIB é positivo, significa que a produção do país ela foi positiva. Então, isso está relacionado à produção. Então, se ela simplesmente ganhou uma bolsa da tia, isso não contribuiu diretamente para o PIB. Então, incorreto. Bruno investiu em uma ação que subiu 35%. Isso aqui também não tem contribuição direta para o PIB de um país. C. Priscila trocou 100 moedas de R$1 por uma nota de R$100. O que foi que ela fez? Nada. Trocou 100 por 100. Então, não fez nenhum tipo de contribuição para o PIB. Então, letra D. Diego produziu, Produto Interno Bruto. Diego produziu e vendeu 5 guitarras para uma banda de rock. Então, ele produziu algo e vendeu. Com isso, ele arrecadou um recurso financeiro. Então, isso contribui para o PIB do Brasil. Então, a alternativa correta é letra D. Emanuel trocou figurinhas com Fátima, é daquelas alternativas absurdas para você descartar. Alternativa correta é letra D. Diego produziu e vendeu 5 guitarras para uma banda de rock. Agora vamos adentrar aqui ao macro tema 2, que corresponde à renda fixa, das questões 19 até a 32. Vamos lá, questão de número 19. Daniel tem R$1.000 para investir e deseja fazer uma viagem daqui a 3 anos. Considerando que ele vai esperar até o vencimento para resgatar os títulos, qual das seguintes opções de investimento em renda fixa é a mais adequada para ele? Então vamos lá. Se ele quer viajar daqui a 3 anos e ele quer fazer o resgate somente no final do vencimento, então ele vai ter que fazer uma aplicação com prazo equivalente ao seu objetivo. E o único título aqui disponível é aquele da alternativa A, o vencimento de 3 anos. Você pode desconsiderar aqui todas as rentabilidades. Porque como é que ele vai viajar daqui a 3 anos, só vai resgatar no vencimento e vai pegar um de 4 anos? 5, 10, 40, independente da rentabilidade? Não faz sentido. Ele tem que pegar aquele que corresponde ao período do seu investimento. Se ele pegasse qualquer um dos outros, correria o risco de, ao invés de ganhar dinheiro, ele correria o risco de perder por conta de um fenômeno chamado de marcação a mercado, que pode fazer com que o título sofra variações, inclusive variações negativas, isso quando negociados antes do prazo. Então a alternativa correta só pode ser aqui a letra A da questão de número 19. Questão de número 20. Considere os seguintes ativos: imóveis, dinheiro, títulos do tesouro. Ordene os ativos acima de acordo com a liquidez do mais líquido para o menos líquido. Então, mais líquido é conceito de como você consegue fazer a movimentação financeira. E o mais líquido é o próprio dinheiro. O próprio dinheiro você consegue fazer a movimentação como bem quiser. Então, o mais líquido aqui dos 3 apresentados é o dinheiro, 2 que inicia pelo 2. Então, as alternativas que podem ser as corretas, somente a letra C e a letra D. Vamos lá, qual é o próximo mais líquido? Entre títulos de tesouro e imóveis, o mais líquido entre os dois são os títulos do tesouro, que podem ser negociados em dias úteis. Certo? Então, 3 seria a segunda afirmação mais líquida. Então, aqui nós já encontramos a alternativa correta, que é a letra D. Dinheiro, títulos do tesouro e, por último, os imóveis. Que imóvel você poderia
precisaria fazer valuation, verificar a documentação, fazer a oferta, encontrar alguém que esteja disposto a comprar, ver se ele tem recurso, fazer transferência, pagar os impostos. Então é bem mais burocrático transformar um imóvel em um recurso financeiro. Então, alternativa correta, letra D. 2, 3 e 1. Próxima. Certo mês, Luísa economizou R$100 e decidiu investir esse dinheiro. Ao abrir o aplicativo do banco, ela percebeu que a rentabilidade histórica dos investimentos disponíveis era dada em comparação com a taxa CDI. Curiosa, ela decidiu perguntar o que essa sigla significa. A resposta correta para a pergunta de Luísa é: certificado de investimentos? Não. Carteira de dinheiro investido? Não. Contrato de dinheiro investido? Não. Certificado de depósito interbancário? Correto. Conta de depósito para investimentos? Errado. Então, a alternativa correta aqui é a letra D, certificado de depósito interbancário. É uma taxa que está diretamente atrelada à taxa Selic. Taxa Selic ela é utilizada para investimentos relacionados ao governo, enquanto o CDI está relacionado a investimentos relacionados aos bancos. Por isso que o nome é Certificado de Depósito Interbancário. Alternativa correta, letra D. 22. Qual é a principal função do CDI no mercado financeiro? Letra A. Medir a inflação do país? Não tem nada a ver com a medição da inflação do país. Letra B. É um sistema de empréstimo de curtíssimo prazo entre as instituições e serve de indexador para CDB, LCI e LCA. Essa aqui, curtíssimo prazo, já matou aqui a charada. CDI é exatamente aquele indexador que serve para os investimentos como CDB, LCI e LCA. Exatamente. Alternativa correta, letra B. Determinar o valor do dólar? Não tem nada a ver com a determinação do valor do dólar. Estimar o valor das ações na Bolsa de Valores. Apesar do CDI influenciar de forma indireta, não é essa a função do CDI. Servir como comprovante de depósito em uma conta bancária? Não tem nada a ver. Então, a alternativa correta, letra B. É um sistema de empréstimo de curtíssimo prazo entre as instituições financeiras e serve de indexador para CDB, LCI e LCA. Questão de número 23. Quando você investe em alguma coisa, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Então, vamos logo direto para as alternativas. Um título do tesouro é dinheiro para o banco? É dinheiro para o banco? Não. Título do tesouro, não. Então, já descarto aqui. Letra A, descarto letra B. É um certificado de depósito bancário? Opa, o nome já diz, bancário. E aqui, um certificado de recebíveis imobiliários. Não, quando você aplica um CRI, você não está emprestando diretamente para o banco. Então, aqui também está incorreto. Então, só me sobraram alternativas C e D. Por sua vez, utilize esse dinheiro para emprestar a outras pessoas e empresas. Quando você investe você está emprestando seu dinheiro para uma empresa. Empréstimos para empresa corresponde a debentures. Então aqui já matamos a charada da questão. Alternativa correta, letra C. Vamos analisar só o final aqui, Quando você investe está emprestando seu dinheiro para o país, ou seja, para o governo, financiar os serviços públicos, que é exatamente o título do tesouro. Falou em tesouro, falou em governo. Então a alternativa correta aqui é a letra C, da questão de número 23. Questão de número 24. Joelson está pensando em investir em uma debenture.
prestar para uma empresa. Ele quer saber quais dos seguintes fatores influenciam na rentabilidade desse título de renda fixa. Vamos lá. Taxa de retorno influencia? Com certeza influencia. Se não for atrativa a taxa de retorno, a empresa não vai conseguir capital suficiente para emitir essa debênture. Prazo do vencimento, quanto tempo o meu dinheiro ficará preso nessa debênture? Também influencia. O risco de crédito, será que a empresa é confiável ou não para que eu possa estar emprestando meu dinheiro? Também influencia. Imposto sobre os rendimentos, claro. Tudo aquilo que for impactar direto ou indiretamente nos rendimentos vai influenciar na rentabilidade. Então, todos os fatores aqui citados influenciam na rentabilidade desse título. E a alternativa que possui todas as opções disponíveis é a alternativa E. 1, 2, 3 e 4. Questão de número 25. Sua irmã quer começar a investir em renda fixa e te pede algumas dicas. Ela explica que tem muito medo de perder dinheiro, ou seja, ela quer um investimento de baixo risco. Quais dos investimentos abaixo são de baixo risco? Tesouro Selic? Sim. Ações? Não. Ações é alto risco. CDBs com garantias do FGC? Essa garantia aqui já traz um baixo risco. Fundos imobiliários, renda variável, alto risco. BDRs também, renda variável, possui risco. Então, os únicos investimentos com baixo risco são Tesouro Selic e CDB nesse contexto aqui, certo? Beleza, então, tudo certo, galera? Então, aqui só temos 1 e 3. A alternativa que tem 1 e 3 é a alternativa B. Apenas 1 e 3. Ações, fundos imobiliários e BDRs, que são certificados de ações do exterior, são ativos de renda variável. Questão de número 26. A decisão de onde investir seu dinheiro depende de diversos fatores. Alguns desses são o potencial de retorno, o nível de risco e por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro investido. Quais das afirmações abaixo apresenta as vantagens dos títulos públicos? Vamos lá. Maior potencial de retorno no longo prazo? Sim, pessoal, tem um ótimo potencial de retorno no longo prazo. Menor risco de crédito possível? Também. Você só terá problema no título público se todo o país tiver problema. 3. Retornos previsíveis no vencimento? Com certeza. E opção de rentabilidade atrelada à inflação? Sim. Temos essa modalidade de investimento através dos títulos públicos. Então, aqui todas as alternativas se encaixam no questionamento denunciado. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. A alternativa correta é a letra D, da questão de número 26. Número 27. Joana está guardando dinheiro para comprar um tênis daqui a um ano. Para não deixar o dinheiro parado, ela decide investi-lo em um produto de renda fixa. Sua avó recomenda que Joana coloque o dinheiro na poupança, porém, Joana estudou sobre investimentos de renda fixa e explica para sua avó que fez uma simulação no site do Tesouro Direto. Beleza, aqui está a simulação. Na poupança, o investimento de R$500 geraria 531 e no Tesouro Selic renderiam praticamente R$10 a mais, 541. Então, quais das afirmações Joana poderia usar para explicar esse comparativo para sua avó? Letra A. O Tesouro Selic tem segurança e liquidez e está rendendo mais que a poupança. Pronto, já matou a charada. Alternativa correta, letra A. Tesouro Selic está rendendo mais que a poupança e também é um ativo altamente seguro. Vamos verificar por que as outras estão incorretas. Apesar de ser seguro e ter rendimento alto, a liquidez da poupança é baixa. Não, pessoal. Incorreto. A poupança só tem liquidez a cada 30 dias. Não, liquidez é sua capacidade de movimentar. E você pode movimentar a qualquer momento.
poupança tem um rendimento menor porque ela não é segura. Não, ela tem um rendimento menor porque ela é um investimento ruim, somente por isso. E letra E, ações oferecem mais rentabilidade pela mesma liquidez e segurança. As ações, elas têm a possibilidade de uma rentabilidade maior, porém o risco também é muito maior. No tesouro, o seu capital ele vai aumentando e se multiplicando ao longo do tempo. Quando você investe em ações, não há garantia que você vai ganhar ou perder dinheiro. Os dois podem acontecer. Então, com relação à segurança, nem se compara com um ativo de renda fixa como o tesouro ou até mesmo a poupança. Então, a alternativa correta é a letra A. 28. Carlinhos quer começar a administrar suas finanças e pediu para seus parentes darem dinheiro no aniversário ao invés de presentes. Opa, ideia bacana. No dia seguinte, Carlinhos vai investir esse dinheiro através do aplicativo do banco. Ele encontra duas opções de renda fixa. Um investimento que rende 10% ao ano e um investimento que rende 90% do CDI. Os investimentos podem ser classificados respectivamente como, vamos lá, primeiro, se rende 10% fixo, ele corresponde a um título pré-fixado, ele é fixado antes, por uma taxa fixa, bem definida. Então, se a taxa é de 10% ao ano, já é um ativo, um título de aplicação pré-fixada. Se já é pré-fixado e não tem outra alternativa disponível, já é a alternativa letra C, a alternativa correta. Por que é pós-fixado? Porque é atrelado ao CDI, e o CDI é um índice variável. Hoje ele pode ser 1 e nas próximas reuniões do Copom ele pode ser alterado. Então ele só é definido depois, diferente do pré que já é definido antes. Aqui é 90% do CDI, o CDI é um indexador variável, pode sofrer alterações ao longo do tempo, por isso que ele é chamado de pós-fixado. Vamos para a próxima questão de número 29. Matheus está pensando em investir em um certificado de depósito bancário, CDB, com o seu banco, mas está preocupado com a segurança de seu investimento. Ele tem medo de que o seu banco quebre e ele perca todo o dinheiro envolvido. Ele pergunta se existe alguma garantia para esse tipo de investimento em renda fixa. O que você pode responder? O que você responde? Pessoal, um CDB já tem como garantia o FGC até um teto de R$250 mil por CPF. Então, a alternativa que corresponde a essa informação já é de cara a letra A. Matheus não precisa se preocupar, pois os CDBs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, até um limite de R$250 mil por pessoa. Então, se a aplicação de Matheus for até esse valor, ele não precisa se preocupar, que por mais que o banco que ele aplicou quebre, esse Fundo Garantidor de Crédito vai garantir até esse valor para o cidadão Matheus. Beleza? Então, todas as outras alternativas podem ser desconsideradas. Letra B. Matheus precisa se preocupar, pois se o banco quebra, ele vai perder tudo. Está incorreto. O FGC vai garantir até 250 mil. Matheus não precisa se preocupar, pois o Tesouro Nacional garante o recebimento. Não, o Tesouro Nacional não tem relação com os CDBs. Matheus precisa se preocupar, pois o FGC garante apenas o recebimento no valor em debêntures. Não, pessoal. Ele garante exatamente os CDBs. Então, Matheus não precisa se preocupar, pois o FGC garante o recebimento do valor investido em renda fixa sem limite de valor. O erro está aqui, ó, sem limite de valor. Ele garante 250 mil, no máximo por CPF. Questão de número 30.
Marcelo está começando a planejar sua aposentadoria e deseja poupar. Sua prioridade é proteger o poder de compra. Opa, se ele quer proteger o poder de compra, ele tem que investir em algo atrelado à inflação. Então, seu poder de compra do aumento do nível de preço. Um investimento adequado para ele seria um título de renda variável, não. Renda variável, não. Já que ele quer algo mais seguro para a aposentadoria. Então aqui seria um título do Tesouro, renda mais, que vai garantir um salário adicional para ele no futuro, um ativo de renda fixa. Então as opções disponíveis podem ser A, C ou D, por enquanto. Com retornos pós-fixados, pré-fixados ou vinculados à inflação. Se ele quer proteger o seu poder de compra, não é um pós-fixado vinculado à Selic e nem um pré-fixado, tem que ser algo vinculado à inflação. A inflação é exatamente a perca de poder de compra ao longo do tempo. A alternativa correta, a única disponível é a letra D. Vamos ver se a última afirmação também condiz com a realidade. Já a sua esposa Giovana vê um cenário de taxas de juros interessantes e quer aproveitar essa oportunidade para obter uma rentabilidade maior. Um investimento adequado para ela seria um título de renda fixa com retornos pré-fixados. Está aqui, pessoal, ó, pré-fixado, título de renda fixa. Show. Alternativa correta, questão de número 30, letra D. Questão de número 31. Ao abrir o aplicativo do banco para investir em renda fixa, você provavelmente verá o retorno de cada investimento dos últimos 12 meses. Exatamente. Comparando com algum indicador. Dos indicadores a seguir, quais fazem sentido para você medir a performance de um investimento de renda fixa? Vamos lá. CD é interessante você comparar? Sim, ativo de renda fixa com o índice de renda fixa. Ibovespa, pessoal, Ibovespa é uma métrica relacionada à renda variável e é diferente de renda fixa. Então, Ibovespa não seria uma boa para você fazer essa comparação. Taxa Selic é quase a mesma coisa, a diferença mínima em relação ao CDI, também está atrelada à renda fixa. Então, ok. Dólar? Não. Ouro também? Não. Então, aqui nós só temos relacionados à renda fixa, CDI, taxa Selic, 1 e 3. Tem alguma alternativa com 1 e 3? Temos a letra C. Vamos lá para a questão de número 32. Camila quer investir em renda fixa e precisa definir se quer emprestar dinheiro para uma cooperativa de crédito ou para a empresa. Ela sabe que emprestar esse dinheiro para empresas costuma ter uma rentabilidade maior, porém, antes de investir em uma debênture, ela decide consultar o caderno do estudante da Olitef para garantir que não está esquecendo de nenhuma informação importante. Ao ler a seção de renda fixa, Camila identifica um fator muito importante que deve influenciar sua decisão. Pronto, vamos lá. Ela quer emprestar o seu dinheiro para uma cooperativa ou para uma empresa. E ela viu aqui no caderno do estudante algo que identifica um fator muito importante que vai influenciar na decisão. Será o que seria? Letra A. Empréstimos para empresas depende da variação do dólar? Diretamente não. Então aqui a gente descarta. Empréstimos para as cooperativas de crédito são mais arriscados porque existem menos cooperativas do que empresas do Brasil. Não seria por esse motivo que eles são mais arriscados, então aqui eu também descartaria. Empréstimos para empresas não são garantidos pelo FGC ou FGCOP, que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, lá dos bancos, e também o fundo lá das cooperativas. Empréstimos para empresas não são garantidos pelo FGC ou FGCOP, FGC lá dos bancos, FGCOP, um fundo das cooperativas. Então,
É exatamente isso, pessoal. O que vai influenciar aqui na decisão para emprestar dinheiro para a empresa ou para a cooperativa é a ausência de garantia do recebimento. Eles não têm garantia do FGC ou do FGC-COP. Letra D. Empréstimo para as cooperativas são sempre protegidos contra a inflação. É errado. Empréstimo para as empresas são mais seguros, pois elas podem entrar em recuperação judicial. A recuperação judicial torna o investimento exatamente menos seguro, porque com a recuperação judicial ela pode simplesmente suspender os pagamentos e você fica chupando o dedo sem receber seu investimento, seus juros, suas aplicações. Então vamos lá para a questão de número 33, pessoal. 33, o macro tema renda variável, apenas 3 questões. Vamos lá. Questão de número 33. Manuela estava estudando sobre a ação Cão Feliz, uma empresa que vende brinquedos para cachorros. Ela viu que nos últimos 2 anos a ação subiu 52%, mas caiu 21% no último mês. Considerando que Manuela quer ter a ação por pelo menos 2 anos, ela deveria comprar a ação Cão Feliz? Pessoal, aqui a questão está perguntando se ela deveria comprar uma ação simplesmente pela variação passada do preço. Então vamos analisar aqui as alternativas. Sim, como a ação subiu 52% nos últimos 2 anos, significa que ela subirá. Pessoal, não existe garantia na renda variável. Letra A está incorreta. Letra B. Sim, como a ação subiu 52% nos últimos 2 anos, significa que ela subirá de novo. Não, pessoal, não tem garantia de rentabilidade na renda variável. Sim, porque está todo mundo comprando e a ação com certeza vai subir. Pelo contrário, se todo mundo está comprando, a tendência é que logo o preço infle muito e possa ter uma queda brusca a qualquer momento. Há tendência, mas também não há garantia. Letra D. Como a ação caiu 21%, ela continuará caindo nos próximos meses. Pessoal, não tem garantia na renda variável que uma ação vai subir ou cair. Letra E. Não, Manuela deveria aprofundar sua análise sobre a empresa e o cenário econômico antes de tomar sua decisão. Show de bola, alternativa correta, letra E. Não é simplesmente a variação percentual de preço que vai definir se uma ação deve ou não ser adquirida, comprada ou vendida. Show, vamos lá para a questão de número 34. Alguma coisa é o principal indicador do desempenho das ações das maiores empresas listadas na B3. Então, pessoal, nós estamos falando aqui do Ibovespa. O Ibovespa é exatamente o principal indicador de desempenho das ações das maiores empresas listadas na B3, a Bolsa Brasileira. Então, nós temos como possíveis alternativas corretas a letra B e a letra D. Vamos continuar aqui a leitura. Ele reflete a variação média das ações mais negociadas e serve como um termômetro do mercado imobiliário? Não, dá exatamente da Bolsa de Valores. Então, aqui já temos a alternativa correta, que é a letra B. Laura gostaria de comprar diversas ações em uma única compra, tendo como referência o índice. Ela poderia fazer isso através de um ETF, que é uma cesta de ações. E o ETF aqui do Ibovespa chama-se BOVA11. Através da compra do BOVA11, ela estaria investindo no índice Ibovespa da Bolsa de Valores. Então, a alternativa correta, letra B. E última questão, 3 amigos, Beatriz, Carlos e Bernardo, investem em diferentes tipos de ativo. Ao final do ano, eles compararam seus resultados. Beatriz teve um retorno em linha com a taxa de juros básica da economia. Bernardo teve um ganho real, ou seja, acima da inflação no período. Carlos teve seu retorno vinculado ao desempenho das ações
de empresas brasileiras. Então vamos lá. Qual a relação mais provável entre cada amigo e seu tipo de investimento? Beatriz, retorno em linha com a taxa de juros. A taxa de juros é a taxa Selic. Então, Beatriz, a alternativa correta só poderia ser ou a letra A ou a letra B. Bernardo teve um ganho real acima da inflação, então ele investiu no Tesouro IPCA, mas também as duas alternativas continuam sendo as possíveis corretas. E Carlos teve um retorno vinculado ao desempenho das ações brasileiras, então o tipo de investimento de Carlos é atrelado ao Ibovespa, sendo que a BDR está atrelado a ações listadas no mercado, listadas no exterior. Então a alternativa correta só pode ser a letra B, 35, letra B. Então espero que todos vocês tenham gostado aqui da correção das 35 questões do simulado nível 1, sexto e sétimo ano da Olitef. Desde já peço mais uma vez que se inscreva no canal e ative o sininho e até a próxima.